fazer essa revelação. O que estimulou elas fazerem a revelação? Que, infelizmente, a gente teve uma outra vítima de 14 anos que revelou os fatos para a coordenadora do abrigo em abril ou maio desse ano e que aí esse indivíduo ele foi afastado do abrigo e com esse afastamento, daí sim estimulou que outras crianças procurassem a coordenação, procurassem a Polícia Civil e então fizesse a revelação desses fatos, dessa violência que já vinham sofrendo desde 2020. Então, os fatos são de 2020 até abril desse ano, quando então ele foi desligado do abrigo pela coordenação desse local. Qual que era a função dele dentro desse abrigo, delegado? Ele é o tutor, né? É o que a gente chama de pai social. É aquele referencial para aquelas crianças que são colocadas nesses abrigos. O que é o abrigo? Na verdade, é o executor das medidas de proteção que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente e acontece quando essa criança ela já é vitimizada por alguma situação, ela já sofreu alguma violência institucional naquela família natural dela, então ela é retirada daquele ambiente dela e colocada nos abrigos de forma provisória até conseguir ser colocada nessa família dela natural ou então colocada para adoção. Então, aquelas crianças que estão em abrigo, elas já são pessoas, já são vítimas de uma outra situação e novamente nessa situação desse educador, desse pai social, que é quem devia acolher, ensinar, dar educação e fazer outros ensinamentos de forma a gente atender o princípio da proteção integral que e com esses adolescentes. Imagina essas crianças, né, Mota? E a delegada mencionou, ele era um educador, portanto, deveria ser uma referência para essas crianças. A gente sabe que, a delegada, que no âmbito do direito, as responsabilizações, enfim, tem toda uma prática que se é colocada. Agora eu pergunto, ele ser um educador e ter essa responsabilidade como um tutor das crianças, isso pode ser um agravante na responsabilização dele? Com certeza, porque os tutores Bom, pode voltar aqui para mim, a gente teve um probleminha técnico. É internet, né, gente? Então, é o sinal de telefonia celular, a gente depende dele e houve uma pequena variação, infelizmente nós não... A gente tem retomado aí o contato com o Eduardo, não? Verifica aí para mim, produção. Né? Não tem? Que pena, né? Mas pelo que deu para acompanhar da delegada e também do que o Eduardo falou, o que era para ser o acolhimento de uma criança. Já tem de volta? Desculpa, teve uma pequena instabilidade no sinal, mas Edu, o que era para ser aí, uma pessoa acolhedora, um protetor para essas crianças que já vêm de histórias terríveis, né, dentro das famílias, ele acabou traindo a confiança dessas crianças, traindo a confiança de todos do abrigo, né? Tá bem, como a delegada mencionou, e infelizmente ele de novo quebrou esse ciclo de confiança com essas crianças. Mota, agora ele vai responder na justiça, portanto, foi preso preventivamente. Delegado, ele vai seguir preso, portanto, agora nos próximos trâmites, né? Isso, a prisão preventiva, ela tem uma força muito maior que uma prisão temporária. A prisão temporária, via de regra, 5 dias, 30 dias. Já a prisão preventiva, ela tem uma robustez maior. Ela é baseada na materialidade, na autoria que nós temos, porque essas crianças, elas já foram submetidas à perícia psíquica, que desde 2017, o que acontece nessa proteção da criança e adolescente? A gente escuta a criança e o adolescente o menor número de vezes possível. E por isso que a gente encaminha para as perícias psíquicas, elas foram ouvidas desta forma, e em todas as perícias, as 4 crianças relataram sim ter sido abusadas sexualmente, ter sofrido o que a gente chama de estupro de vulnerável, que é quando acontece, quando as crianças têm menos de 14 anos, que é o que aconteceu 5, 7, 9, 12 anos, né? Então ele vai responder por estupro de vulnerável, porque elas falaram, elas revelaram esse fato, vai responder por maus tratos, por lesão corporal, enfim, N tipos penais que esse indivíduo praticou contra essas crianças e contra esses adolescentes e que infelizmente não foi a primeira vez, como eu já falei, no início do ano teve uma menina de 14 anos e nós também temos um outro inquérito policial que já tramitou e que já foi remetido e que já gerou um processo crime, apenas nós não temos a condenação, que é de Canoas, ele trabalhou num abrigo de Canoas, o que nos leva mais uma vez à comprovação das estatísticas que esse tipo de indivíduo, ele sempre vai querer estar perto das crianças e adolescentes porque ele vai querer cometer cada vez mais delitos
desse tipo. Então, daí a responsabilidade do Estado em tirar esses indivíduos do ciclo, do meio social dessas crianças e desses adolescentes. Obrigado, delegada, pela disposição, por esclarecer também essas questões. Importante, então, Mota, que a delegada fala de tirar esse homem da rua. Afinal, ele ia continuar cometendo esses crimes. Como a delegada mencionou, são essas 4 crianças de 5, 7, 9 e 12 anos e essas outras 2, ou seja, no mínimo 6. Imagina quantas outras poderiam ser vítimas se ele seguisse solto, né, Mota? Deixa eu só tirar uma dúvida, aproveitar aí que deu uma estabilizada no sinal. Mesmo ele tendo outras 2 ocorrências, né, anteriores a essas 4 crianças, né, um fato lamentável, uma história horrorosa, como é que ele permaneceu trabalhando com crianças, hein? Quem é que autorizou esse vagabundo sem vergonha a continuar trabalhando com crianças? Mota tem uma pergunta, delegado, acho importante a gente esclarecer também. Essa denúncia anterior da menina de 14 anos, como é que ele continuava atuando mesmo com essa denúncia? Ou isso só chegou depois até vocês? Como é que funcionou? Ele não continuava atuando. Os fatos todos aconteceram de 2020 a 2022, quando essa menina de 14 anos fez a primeira revelação que ensejou o desligamento dele do abrigo. Essas outras 4 crianças, elas só se sentiram confortáveis em fazer a revelação agora, muito tempo depois, 4, 5 meses depois. E isso, infelizmente, é muito comum, porque as crianças, até entender e ter o discernimento de que aquilo era uma coisa errada, e muito em razão da intimidade delas, às vezes demora meses e às vezes demora anos até elas fazerem a revelação. Esclarecimento importante, Mota. Assim que chegou na Polícia Civil, ele já parou de atuar e, inclusive, agora está preso preventivamente. E que fique na cadeia, tomara, né? Agradeça a delegada e toda a equipe, parabéns, né, pelo trabalho, e que a delegada e toda a equipe tenha um ano de 2023 bastante próspero, um ano de 2023 maravilhoso. Muito obrigado, viu, Edu? Valeu, Eduardo. Mota, vou transmitir os parabéns.